Toda grande história, no fundo, começa com uma pergunta devastadora. E é exatamente essa a pergunta que Natalie Harper se faz no funeral da própria mãe. Um momento que, olha, marca não só um fim, mas um começo totalmente inesperado. Bem-vindos! Nesta análise de A Livraria dos Achados e Perdidos, a gente vai mergulhar fundo na jornada da Natalie, uma jornada que vai do luto mais profundo a uma redescoberta de si mesma que, nossa, ninguém poderia imaginar. Então, a nossa história começa num funeral. Natalie Harper tá lá tentando encontrar as palavras certas para resumir a vida da mãe, mas tudo que ela sente é o peso de uma história que acabou cedo demais e de um jeito que ela simplesmente não consegue entender. E para a gente entender essa história, é fundamental sacar essa dinâmica. De um lado, a Natalie, que sempre buscou segurança, sabe? Uma vida certinha, previsível, organizada. Do outro lado, a mãe dela, Bleach Harper. Ela era o oposto completo. Uma livreira apaixonada que vivia no meio do caos criativo da sua loja. Um verdadeiro espírito livre. Esse era o lema da Bleach. Ela vivia com uma intensidade, uma filosofia que até inspirava muita gente, mas que também criava uma vida bem complicada, cheia de altos e baixos. Exatamente o tipo de vida que a Natalie nunca quis para si mesma. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo, um pouco antes da tragédia. Porque a vida da Natalie, por fora, parecia perfeita. O auge do sucesso profissional. Mas, se a gente olhasse de perto, por baixo da superfície, as rachaduras já estavam lá. Pensa só na cena. Uma festa chiquérrima numa vinícola. A Natalie é a estrela da noite, comemorando uma promoção e o fechamento de um acordo que ia mudar a carreira dela. Ela deveria estar se sentindo no topo do mundo, certo? Pois é, mas a realidade era bem outra. A mãe dela, para variar, não apareceu. O relacionamento com o namorado, o Rick, já estava morno, sabe? Era mais por conveniência do que por amor. E ainda por cima, um erro de uma colega quase põe todo o trabalho dela a perder. A festa, na verdade, era um palco de frustrações. E aí vem o golpe final. A Natalie escuta, sem querer, duas colegas de trabalho falando dela, a chamando de chefe tóxica. Naquele momento, a imagem que ela construiu de si mesma, de profissional dedicada, competente, desmorona. Acabou. A partir desse ponto, o que eram só rachaduras se transformam num colapso total. Numa única noite, o mundo que a Natalie construiu com tanto esforço é completamente destruído. A sequência de eventos é brutal. Dirigindo para casa, ela ouve no rádio sobre um acidente de avião da empresa do namorado. Ela liga para ele, nada. Chegando lá, vem a confirmação. O Rick era o piloto. E a reviravolta mais cruel de todas. A mãe dela, a Bleach, era a passageira. Ele tinha ido buscar ela de surpresa para a festa. Depois da tragédia, o luto da Natalie é complicado por uma série de descobertas chocantes. As pessoas que ela achava que conhecia, o namorado e a mãe, eram cheias de segredos. E para somar a essa dor toda, a saúde do avô dela, Andrew, tá piorando muito. Ele tem demência e direto confunde ela com a Bleach. Imagina só, ela é forçada a reviver a perda em cada conversa e de repente se vê no papel de cuidadora. E o primeiro grande segredo a vir à tona é o do Rick. No funeral dele, a irmã do Rick entrega uma caixinha para Natalie. Dentro, um anel de noivado de diamante. Ele ia pedir ela em casamento naquela noite, com a bênção da mãe dela. O luto da Natalie se mistura com uma culpa que é simplesmente esmagadora. Mas as revelações, olha, não param por aí. Chegou a vez dos segredos da mãe. Arrumando as coisas da Bleach, a Natalie encontra frascos de remédio para ansiedade, para insônia e um livro sobre como cuidar de alguém com demência. Fica claro que a mãe dela estava lidando com um fardo gigantesco em segredo, sozinha. O último ato dessa tragédia toda acontece justamente onde tudo começou, na livraria. É lá que a Natalie vai confrontar o legado final e mais chocante que a mãe dela deixou para trás. Tentando organizar a vida digital da mãe, a Natalie finalmente consegue acesso às contas da livraria. Ela já esperava encontrar uma bagunça, mas o que ela encontra é muito, muito pior. Escondido no meio dos papéis, um aviso de execução de hipoteca. Um empréstimo enorme, feito no nome do avô dela, e que não era pago há meses. A realidade bate forte. A livraria, o trabalho da vida inteira da mãe, a casa da infância dela, tá à beira do colapso. Para pagar as dívidas, tudo precisa ser vendido. A Natalie está prestes a perder a última conexão física que ela tem com a mãe. E isso nos traz de volta àquela pergunta do início, só que agora com uma profundidade muito maior. Com a carreira, o relacionamento e a família em ruínas, a Natalie está num lugar cheio de coisas perdidas. A grande questão que fica é se no meio de tanta perda, ela finalmente vai ter a chance de se encontrar.